Vamos mostrar então uma das questões, a primeira que o professor escolheu para a gente resolver aqui, é a questão de número 109. Vamos lá, vou ler aí com vocês. Essa daí, olha, o fenômeno da piracema subida do rio é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Aí tá indicado aí que só um trechinho, né, provavelmente de um artigo científico, de um estudo científico, e aí vem a pergunta que o aluno tem que responder. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o A. E agora, professor? Muito bem. Então, o que é a primeira coisa que ele precisa lembrar? Quando a gente fala de piracema, o processo é um fenômeno reprodutor dos peixes, onde eles têm ali um comportamento reofílico, que é nadar contra a corrente. Então, para conseguir desovar, eles seguem o fluxo do rio no sentido contrário. Quando a gente tem a construção de uma barragem, essa barragem ela vai ter uma interferência nesse meio de maneira muito grande, né? Basta lembrar que essa questão da piracema não está aqui à toa. Há pouco tempo nós tivemos a discussão sobre Belo Monte, construção de hidrelétricas no Brasil, o impacto ambiental. Então, qual que é o impacto dessa barragem? Né? Primeiro, alteração do meio. Como assim alteração do meio? A gente fala na alteração de um ambiente que é lótico para lêntico. Então, diminui a corrente e forma-se aqui, antes da barragem, a represa. Essa represa vai representar a mudança da taxa de oxigenação da água. Essa taxa de oxigenação produz uma migração natural, alguns peixes não se adaptam, eles vão acabar saindo dessa região e vão migrar para rios que alimentam a represa, mudando um pouco aqui da questão da fauna local, mas ao mesmo tempo os mais adaptados a essa nova condição também acabam se instalando. Então a gente tem ali uma perda e ao mesmo tempo ganho de biodiversidade. Essa oxigenação menor associada a uma estratificação de temperatura, então estratificação térmica, transforma todo o meio físico-químico, fazendo com que, inclusive, nós tenhamos ali uma alteração no período da piracema. Aí você pensa, o aluno lembrou de tudo isso, ele vai na alternativa que fala de mudança de período. Contudo, a maior influência que nós temos, né, maior problema associado, entre tantos, é o percurso. Vamos só ver quais eram as opções, né? O que ele tinha. Vamos voltar lá com a nossa tela. Então, olha lá, ele tinha como resposta percurso da migração, longevidade dos indivíduos, disponibilidade de alimentos, período de migração da espécie, número de espécies de peixes no local. Ele poderia rapidamente, por exemplo, pensar o seguinte, já tem uma barragem, os peixes não vão conseguir fazer a piracema e não vão se reproduzir. Não vão se reproduzir e vai mudar a biodiversidade. Outros poderiam pensar, mudou o ambiente físico-químico, vai mudar a disponibilidade de alimento. Então ele tinha um leque de opções. Contudo, o maior dos problemas é a alteração do percurso. Nem todos os peixes vão conseguir subir o rio e transpor a barragem. Então o que acontece? Eles começam a se reproduzir antes da barragem, principalmente no canal de fuga, que é construído lateralmente. Então, a resposta correta seria mudança no percurso. Por isso, reduz, ele coloca na pergunta, redução do percurso da piracema. A resposta aqui, nesse caso, era a letra A. A letra A. Mas eu estou imaginando aqui, o estudante lá na sala de aula, com esse caderno enorme de provas, ele tinha que fazer todo esse raciocínio, mesmo que mentalmente, sem rabiscar nada, para chegar a essa resposta. Para chegar nessa ideia de que não vai transpor, e se ele não vai transpor, então ele vai acabar se reproduzindo antes. Encurtou o percurso, ele não vai mais até a nascente do rio, ele acaba se reproduzindo antes. E aí ele realmente tinha que estar por dentro do conteúdo, tinha que estar muito bem preparado. É uma questão que a princípio parece ser muito simples, como por alguma falha de julgamento, às vezes falam, ecologia é algo muito simples. Não é tão simples assim, ele precisaria aqui, ele teria várias opções até chegar nessa daqui que é a correta. Que é a correta. Então vamos para a próxima questão, o que o professor escolheu? É a 125 do caderno azul, vamos ver então. Essa daí, a reação em cadeia da polimerase, PCR na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida.
Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, 2 entre as bases adenina A e timina T e 3 entre as bases guanina G e citosina C. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Vem a pergunta aí. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? E aí, professor? Aí você vê o tamanho desse enunciado, a complexidade dele, fala, a questão é super difícil. Na verdade, não é uma questão muito difícil, né? Os alunos eles têm aí uma bagagem de conhecimento bastante grande dessa biologia molecular, base que a gente usa na genética, e o enunciado traz muitos dados que serão importantes para a resolução. Então, primeira coisa, ele coloca lá da questão da dupla hélice. Então, lembrando que o DNA é formado por 2 cadeias de nucleotídeos, então é um polímero orgânico bastante complexo, e essas 2 cadeias elas são interligadas por ligações de hidrogênio. O enunciado ele apresenta também o dado, são entre as bases adenina, timina, guanina e citosina. O que o enunciado põe para a gente? Que entre a adenina e a base timina, os famosos A e T, nós temos ali 2 pontes de hidrogênio. Entre as guaninas e as citosinas, 3 ligações de hidrogênio. O que ele pergunta depois? Qual que das cadeias nas alternativas vai primeiro ser desnaturada? Primeiro vai ser quebrada, vai ser rompida. Se a gente pensar no rompimento dessas ligações pela temperatura, quem tiver menor número de ligações vai quebrar primeiro. Aí, observando todas as alternativas, o que o aluno deveria procurar? Lembrando então, ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas mantém as 2 cadeias unidas e eu quero separá-las para poder fazer a replicação. Replicação, processo de duplicação da molécula de DNA. Ele precisava procurar aonde tinha maior quantidade de adeninas e timinas, porque aonde tiver mais dessas 2 bases, o número das ligações vai ser menor. Então, o aumento da temperatura, ele vai quebrar mais rápido quem tiver menor quantidade das ligações de hidrogênio. Observando as alternativas que nós tínhamos, a letra C era a que tinha maior número de adeninas e timinas, portanto, a que tinha a menor quantidade de ligações a serem quebradas, a que vai desnaturar primeiro. Agora aqui, mais um exemplo, ele tinha que estar por dentro desse conteúdo, ele tinha que saber como é que funcionava aí essa relação entre as informações que o enunciado já apresentou aqui, né? Sim, ele precisava conseguir pegar as informações que tinham aí, que tinha informação química da questão das ligações, e esse aluno, usando essas informações, ele chegaria, né, com o seu conhecimento prévio de quem mantém as 2 cadeias do polímero estáveis, ele conseguiria facilmente chegar à dedução de que precisa de menor temperatura para quem tem menos ligação para ser quebrada. E aí aqui nada a ver com ecologia como na questão anterior, não, né? Não, essa daqui é uma questão clássica de biologia molecular. Qual?